Olá, bom dia. Hoje é um grande dia, um dia especial. É o Dia dos Pais e estamos aqui com essa tarefa e essa oportunidade preciosa que é falar aos pais e relembrar como família, como comunidade, essa pessoa especial que todos nós temos. E eu gostaria de trazer uma palavra sobre esse assunto, e eu sei que nós estamos ainda aqui nos organizando para participar dessa reunião, né? E eu gostaria de convidar você a se organizar confortavelmente na sua sala, onde você encontra mais aconchego, conforto. Olá, Welton, graça e paz também. E chama sua família, esposa, seu marido, seus filhos, organiza tudo. Vamos parar agora com toda a muvuca, né? Se tiver que lavar louça depois, se tiver que fazer algum preparo para o almoço, você vai ter tempo. Mas pega lá o seu café, traz a sua família, congrega todo mundo aí da sua casa, para nós podermos colocar prioridade nas coisas de Deus nessa manhã, ok? Olá, Gesiel, graça e paz. E quero te pedir então, especialmente, cada um de vocês que estão aqui agora, nessa live, compartilha isso. Estamos aqui com a Estefânia, bom dia, Estefânia. Nos saudando aqui pelo YouTube. Compartilha no seu canal, no seu número de WhatsApp, esse link do YouTube para que mais pessoas possam participar dessa nossa live, desse nosso momento aqui de compartilhamento da palavra. Amém? Vamos fazer isso todos nós? Olá, Maria Cândida, bom dia. Bom dia, Estefânia, estamos aqui, coisa boa. Faz isso então, tem aquela setinha para a direita, aí no seu canal do YouTube, logo abaixo da imagem, você pode clicar lá e já abre um outro quadro com a opção de compartilhar no WhatsApp. Aí você clica no desenhozinho verdinho do WhatsApp, escolhe lá, sei lá, quantas pessoas você quer compartilhar, e nós vamos ter uma participação maior aqui. Joana, olá Joana, tudo bem? Olá Luiz Oreste, bom dia. Eloilson, bom dia Eloilson. Vamos fazer isso então? E nós vamos ter nosso tempo juntos aqui, nessa ocasião especial. Oi Samira, tudo bem? Bom dia, grande alegria estar com vocês. Vamos compartilhar o nosso link então, lá na setinha, no rodapé do seu YouTube. Quando clica naquela setinha que é uma curvinha para a direita, oi Daniel, você abre ali o ícone do WhatsApp e escolhe lá com quantas pessoas você quer compartilhar, para nós ampliarmos aí o alcance, o leque de alcance da nossa palavra nessa manhã. Ok? Vai ser uma palavra importante, especial. Eu espero que seja impactante, seja um presente para o Dia dos Pais. Oi, Valdemir. Bom dia, meu irmão. Grande alegria ter vocês todos aqui conosco. Então, vamos tirar um tempo agora para nós orarmos. Oi, Leandro. Bom dia. Tudo bem? Vamos tirar um tempo então para nós orarmos. Congrega as pessoas próximas, seus filhos, sua esposa, seu marido, sua família agora, as pessoas que estiverem próximas. Se vocês estão reunidos como comunidade, como grupo de conexão, vamos fazer isso, tá bom? Pai, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor libere teu espírito de vida, de graça, de revelação
sobre a tua palavra, que a tua palavra seja liberada com vida, com autoridade, com discernimento, com revelação, com unção, e ela seja poderosa para a transformação das nossas vidas. No nome de Jesus, nós pedimos que haja iluminação do teu Espírito Santo sobre essa tua boa, preciosa e poderosa palavra. Glória a Deus. Então, hoje é um dia especial. Oi, Yolanda, bom dia também para você. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais, e o Kleberson pediu para a gente compartilhar essa palavra. Kleberson é dos presbíteros lá da Mosaico em São Paulo, e é uma grande alegria, um grande privilégio poder estar participando hoje de maneira especial com vocês. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá no primeiro livro da Escritura, o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, mesmo e apesar de ser um livro histórico que descreve acontecimentos, fatos, ele é também muito metafórico. Então tem muita metáfora no livro de Gênesis. E nós não sabemos o limite, onde começa a metáfora e onde termina a metáfora e começa a descrição factual de coisas que realmente aconteceram dessa forma. Então, por exemplo, no sétimo dia, que nós não sabemos que é 24 horas ou milhões de anos, a Bíblia diz que Deus descansou. Isso é uma metáfora. Deus não precisa de uma cadeira para sentar e descansar. Isso não existe. E essa expressão, Deus descansou, é que ele concluiu o que ele tinha para fazer e ele não continuou naquela mesma atitude geradora, criadora, como havia acontecido nos 6 primeiros dias, que, como eu disse, nós não sabemos se são 24 horas ou milênios ou milhões de anos. Então há uma mistura, há uma indefinição proposital no livro de Gênesis, de onde termina a descrição histórica, factual, de fatos que aconteceram, e onde começa a metáfora. Eu gostaria de pegar algo aqui que é muito importante, que é fundamental e que está justamente nessa linha entre as questões factuais e as questões metafóricas, né? Que são só símbolos de algo que tem muito mais significado para além daquilo que a Bíblia está descrevendo objetivamente. E eu te convido então para ler Gênesis capítulo 2, nós vamos ver só 2 versículos aqui. Eu lembro, hoje é Dia dos Pais, e essa palavra é um presente e é um compartilhar para você que é pai, eu também sou pai. E a Bíblia diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, só até aqui. É interessante, eu estou aqui no quarto de um dos meus netinhos, né? E há aqui um banner com um nome. E o nome que está no banner é Steven, ou Estevão. O meu filho mais velho teve o filho primogênito e o nome do menino é Estevão, ou Steven, com S aqui. Então, meu filho mais velho deu nome para o filho dele. E eu me lembro do dia do nascimento desse meu filho mais velho. E eu me lembro que eu e a minha esposa, na época, a gente confabulava, né? Qual o nome desse garoto?
Qual nome nós vamos dar para esse menino? E é interessante que, depois de pensar o que estava no nosso coração e o que significava, essa palavra é importante, eu quero que você destaque, o que significava esse menino para nós e o que nós sentíamos no nosso coração a respeito da vida, do futuro, do destino desse menino, nós resolvemos chamá-lo com um nome duplo, Pedro Rafael. Pedro, porque aquilo que estava acontecendo e a vida e a vinda daquela criança para as nossas vidas significava algo muito forte, que a personalidade, o temperamento, a história de Pedro da Bíblia, que é rocha, que é a palavra rocha, que tem a ver com superação, porque o nome de Pedro não era Pedro, era Cefas, era Simão, e Jesus altera o nome de Pedro de propósito e muda o nome de Cefas, o nome de Simão, para rocha. Isso foi proposital pelo Senhor, porque então o nome de Pedro significava exatamente isso, superação, significava mudança, significava transformação, significava alteração do modelo original, da fonte original. E todo aquele perfil empreendedor, cheio de iniciativa, corajoso, muitas vezes atabalhoado de Pedro, foi assim, caiu como luva para a personalidade dele. E é interessante que o segundo nome que nós escolhemos foi Rafael, porque tinha a ver com Jeová Rafá. Porque eu e a minha esposa havíamos experimentado uma experiência muito traumática. Nós, com 3 meses de casados, a minha esposa ficou grávida. Depois de alguns meses, 4, 5 meses, descobrimos que eram gêmeos, 2 meninos. Escolhemos os nomes e 3 dias antes do parto nós perdemos as 2 crianças. E eu peguei aqueles 2 bebês no colo, como pai, vestidinhos, perfeitos, lindos, sem vida. E no quarto da maternidade, a minha esposa, os seios, o peito cheio de leite, o leite pingava no chão, porque não havia criança para amamentar. E essa experiência foi um choque, foi muito traumática, foi muito difícil. E aí, esse filho, o primeiro filho, nós resolvemos chamá-lo de Pedro Rafael, que significava Jeová Rafá, ou Deus que cura, ou Deus que restaura. E, de fato, esse menino foi essas 2 coisas. Ele sempre foi como cavalo selvagem, ele sempre foi desbravador, ele sempre rompeu as barreiras, ele sempre foi meio atabalhoado, mas também muito firme, muito consistente. E, por outro lado, aquele menino que era também Rafael, ele curou as nossas emoções. Ele foi um presente de Deus, foi amado, foi tremendamente restaurador para as nossas emoções. Então, é interessante que a Bíblia confere aqui ao homem essa capacidade ou essa habilidade de dar nome. E não é só uma tarefa dos homens, sexo masculino. Nós, como humanidade, homens e mulheres, nós temos a capacidade de nomear e personalizar. Já ouviu essa palavra? Personalizar todas as coisas que nós tocamos, onde nós chegamos, se nós compramos um terreno e daqui a pouco aquilo vira um sítio, uma chácara, nós personalizamos tudo com os pomares que a gente gosta, nós personalizamos o escritório, a mesa do escritório onde nós trabalhamos, personalizamos o nosso quarto, personalizamos a nossa sala, e essa personalização, essa palavra personalizar, vem da origem, da raiz da palavra persona, pessoa. Então, essa capacidade que
Deus deu para o homem é uma capacidade de personalizar, de doar personalidade. E essa personalização é a tarefa mais rica, profunda e poderosa que um homem, que um pai pode receber de Deus. Deus te deu essa capacidade de personalizar. E isso fala de trazer personalidade e de trazer propósito. Tudo isso é para dizer que cabe ao homem trazer propósito para a vida das pessoas que estão com ele. E isso é a nossa função mais fundamental. A nossa função mais fundamental não é pagar o aluguel, não é comprar o supermercado do mês, não é pagar a luz, não é colocar o filho na escola, comprar o uniforme, comprar os livros. Essas coisas, elas são acessórias. A coisa mais importante é doar personalidade. A coisa mais importante é doar identidade. E há algumas maneiras que isso acontece. E é importante demais você perceber que o seu principal papel é dar personalidade. O seu principal papel é compartilhar modelo. O seu principal papel é compartilhar identidade. E assim, a grande crise dos seres humanos não é necessariamente a crise de comida, moradia, trabalho, escola, né? O lucro dos psiquiatras, o lucro dos psicólogos com terapias de todos os terapeutas e conselheiros tem a ver com o problema que nós trazemos de identidade, de personalidade, de hábitos, por conta da nossa origem, por conta dos pais que nós tivemos e principalmente do pai que nós tivemos. E essa formação, então, que pode ser muito boa, pode ser muito ruim, que você vai carregar para o resto da sua vida, que tem a ver com aquilo que você recebeu do seu pai, isso vai te acompanhar até o seu último dia, até o seu último suspiro. Então, o papel de um pai na vida das pessoas é fundamental demais. E nós temos falado isso e muitas vezes temos dito isso, que as mães são muito importantes. Mãe traz estabilidade emocional, mãe traz acolhimento, mãe é a primeira referência de amor, de aceitação incondicional. E nós precisamos da nossa mãe de maneira muito grande, muito profunda. Mas sabe, a figura do pai é uma figura que se tornou infantilizada. A figura do pai é uma figura que se tornou secundária. Basta ver a importância que se dá ao Dia das Mães e a importância que se dá ao Dia dos Pais. Dia das Mães, o mundo para, o mercado para. Todas as coisas são em função, então, de celebrar esse dia. E o Dia dos Pais é uma coisa que passa assim, meio pela rabeira, meio pelo acostamento, né? Por quê? Porque as pessoas não são conscientes dessa crucial importância dos pais. E eu gostaria de falar um pouco sobre essas coisas em 2 pontos. O primeiro deles é que você toma a sua identidade, você define quem você é pela leitura da realidade que você fez desde os seus primeiros anos de vida. E essa leitura da realidade de amor ou falta de amor, de aceitação ou rejeição, de segurança ou de instabilidade, de referência ou de desprezo dos modelos, todas essas leituras você fez de maneira inconsciente e internalizou, elas estão dentro de você aí agora onde você está. E essa leitura toda da realidade, que você não leu, você não ouviu, você viveu dentro da sua família, no relacionamento com seu pai, com a sua mãe, ou na ausência, ou por causa da ausência deles, essas leituras foram acolhidas dentro de você
Isso se transformou em informação internalizada, isso se transformou conclusões que você aceitou, e tudo isso inconscientemente. E essa primeira infância, dos 0 aos 6 anos de idade, marcou você para o resto da sua vida. E olha só a importância fundamental de um pai, porque essa identidade vem por essas leituras que você faz. Então a sua autoestima é formada pela leitura que você fez e que foi internalizada das coisas que você viveu e experimentou a respeito do seu pai e da sua mãe. Nossa ênfase hoje, por conta do Dia dos Pais, é sobre os pais, os homens. Então, você internalizou essas informações. E essas informações estão dentro de você aí. E por que elas são tão importantes? Porque com base nesse fundamento, você estabelece protocolos de comportamento. Você estabelece paradigmas comportamentais. Então, todas as suas relações serão afetadas com base em como você se vê, com base em como você leu a sua identidade, com base em como você recebeu essa personalização, com base em quem você se sente, fraco ou forte, confiante ou cheio de cacoetes, seguro ou extremamente inseguro, cheio de autoestima saudável ou cheio de problemas de autoaceitação, de uma timidez absurda, de um temor da vida, um temor do futuro, um temor das pessoas, lendo tudo que está ao seu redor como grande ameaça. Sabe, tudo isso, esses protocolos de comportamento e de como você sente a realidade ao seu redor, foi seu pai que te deu. É claro que não te deu de mão beijada numa bandeja, mas te deu com base nos comportamentos que ele teve junto com você. O que ele viveu ou deixou de viver junto com você. O que ele falou ou deixou de falar para você. A conexão emocional, olho no olho, de afeto, de acolhimento, de segurança, de amor, de interação, de conexão, de intimidade, que ele construiu ou nunca construiu. E isso está aí dentro de você, definiu a sua persona, definiu a sua identidade. Então é muito mais do que dar nome. O dar nome na Bíblia significa isso, dar personalidade, personalizar, dar identidade. E isso você viveu com seu pai, com a sua mãe também, mas principalmente com seu pai. Porque como nós falamos, a mãe acolhe, a mãe aceita, a mãe ama, a mãe nutre, a mãe cuida, a mãe acolhe, mas são os pais que dão propósito. É impressionante como isso é forte. E pode olhar a história. A tendência dos filhos é acompanhar principalmente a profissão do pai, normalmente, em grande parte dos casos. Eu diria na maioria dos casos. A tendência é os filhos procurar alguma área que é correspondente àquilo que o pai faz. Eu conheço uma família de médicos aí do Brasil, especialmente de Goiânia, eles se converteram junto comigo, na mesma época, lá muitos anos atrás. E todos eles são médicos, até as moças. Por que todos eles são médicos? Porque todos os pais são médicos. É impressionante como isso é forte. A tendência do filho não é só herdar o negócio do pai, não é só uma herança financeira, de bens, de posses, mas de herdar o ofício do pai. E é interessante que isso vem desde criança. Você se sente confiante naquela esfera de ação que você vê o seu pai agir com confiança. Você se sente seguro, você recebe o know-how, o saber fazer, o saber desenvolver, você adota aquela liberdade de movimento dentro da esfera de ação intelectual, comportamental e profissional do seu pai. E normalmente os filhos herdam então essa grande referência. Então, por que o seu pai e por que você que é pai é tão importante? Porque você vai personalizar muito
Você é fundamental para compor essa coisa complexa que é a persona dos seus filhos, a identidade dos seus filhos. Esse compartilhar de identidade é exatamente o que a Bíblia está falando aqui. Você vai perceber que quando Deus chama, então, Adão para dar nome às coisas, em outras palavras, Deus está dizendo exatamente isso, né? E é curioso, quando você estuda outras línguas, e mesmo no Brasil, você vê o nome que nós damos para as coisas tem a ver com o comportamento e a utilização das coisas, né? Então, por exemplo, você põe o nome da máquina de fazer café de cafeteira, né? Ela faz café. A identidade daquela máquina que você nomeou, ela tem o propósito de fazer aquilo, né? O lugar da casa onde você faz alimentos é a cozinha. Por quê? Porque lá é o lugar de cozinhar. Então, você personifica, você define identidade, você define propósito com o nome que você aplica, com o nome que você dá para todas as coisas. E é interessante, esse compartilhar de identidade é a coisa mais importante que você tem. Sabe, crianças e adultos completamente malucos, inseguros, desequilibrados, gente, essa identidade se formou dentro de um contexto extremamente complicado, doente. E de acordo com os estudiosos, psiquiatras, os psicólogos, os que estudam o desenvolvimento da personalidade desde a primeira infância, dos 0 aos 6 anos de idade, eles identificam que todo ser humano precisa de 5 coisas. 3 delas têm a ver com alimento, tem a ver com disciplina e educação. Eu vou deixar de lado essas 3 coisas, vou colocar só a ponta, né? As 2 outras coisas é amor e a outra coisa qual que é? Amor e segurança. Essas 2 coisas são fundamentais. E é interessante, você cria pessoas absolutamente desequilibradas se elas não têm amor, e entenda por amor aqui, aceitação incondicional, aconchego, conexão emocional, participar da vida do filho, descer no nível ou adequar-se no nível dos conflitos e das perguntas e dos problemas e das necessidades que ele está vivendo hoje. Não interessa que ele tem 4 anos, ou se ele tem 15 anos, ou se ele tem 21 anos. Essa conexão emocional é o jeito de participar, desde que você decidiu conscientemente, deliberadamente, envolver-se, estar presente, contribuir, fortalecer, assegurar, inspirar, sabe? E esse investimento consciente faz parte desse compartilhar de propósito, personificação, formação de identidade. Eu pergunto, você investe na vida dos seus filhos essas 2 coisas, amor e segurança? Sabe, é muito fácil para os pais pagar comida, pagar a escola e disciplinar. Isso aqui eu diria que são as coisas que normalmente tem um preço, um custo de envolvimento emocional, inteligente, mais fácil. Mas essas 2 coisas, amar incondicionalmente e participar, criando vínculos emocionais reais, criando conexões emocionais reais, vivendo intimidade com seus filhos, partilhando a linguagem de coisas profundas emocionais. Eu não estou falando de coisa corriqueira. As coisas corriqueiras do dia a dia qualquer um faz, qualquer um faz. Mas essa coisa de envolver-se, de conectar-se, de olhar nos olhos, de conversar o que tem que conversar, de falar no que tem que falar, de participar dessa parceria, né? De ser cúmplice no crime, né? De ser cúmplice, quando eu falo cúmplice, é no sentido de você ter direito de acesso às coisas mais íntimas do seu filho, da sua filha, que outros não têm. Isso é ser cúmplice. E
e ter férias boas em lugares caros, você não entendeu nada. E aí, isso nos remete para o segundo grande aspecto. O segundo grande aspecto tem a ver com compartilhar segurança, estabilidade, previsibilidade, confiabilidade. E o que que é isso? É um dia igual ao outro. Criança precisa disso. Filhos precisam disso. Saber que vai chegar em casa, tem o pai, tem a mãe, tem comida, tem um telhado, tem uma porta fechada, segura, pode dormir tranquilo, o sono dos anjos. Agora é interessante, o que nós muitas vezes não entendemos é que os nossos filhos, para que eles sejam personalizados de maneira saudável, desenvolva a sua própria identidade de maneira saudável, independente, segura, sadia, nós muitas vezes somos ignorantes da necessidade de partilhar, de compartilhar segurança, estabilidade, confiabilidade, previsibilidade. Eu te falo por duas grandes experiências que eu tive. A primeira sendo filho. Eu nunca tive estabilidade. Eu nunca tive segurança. Eu nunca tive confiança. Eu nunca senti que os meus pais, em especial meu pai, pudesse ser referência de firmeza, de fibra, de consistência em área nenhuma. Nem de caráter, nem de ética, nem de moralidade, nem de valores, nem de estilo de vida, nem de presença física dentro de casa, nada, nada, nada. E já contei isso em outros lugares, mas eu tinha 5 anos de idade, eu tive um sonho muito esquisito que me marcou pro resto da vida. Que eu estava no colo do meu pai, isso foi um sonho, e nós andávamos à margem de um rio caudaloso, e de repente o meu pai me segurando nos braços, ele pegava e me jogava dentro do rio, e eu morria afogado. Essa é a imagem e essa referência que todas as experiências somadas da minha primeira infância eu carrego dessa pessoa que foi o meu pai. E depois a outra experiência que eu tive foi eu sendo pai. Eu decidi deliberadamente que eu não ia repetir aquilo que eu vivi, que eu seria um pai diferente e que eu daria estabilidade, que eu daria confiabilidade, que eu daria previsibilidade, que eu daria constância, referência para os meus filhos. E eu quero te falar que eu, graças a Deus, pela graça dele, eu consegui fazer isso. E é interessante, os meus 3 filhos são tão saudáveis emocionalmente, estáveis, normais no sentido de que aquilo que eles estabeleceram para viver é aquilo que eles vivem. E é interessante como isso afeta a formação da nossa identidade, a formação da nossa autopercepção, de quem nós somos, do valor que temos. E como eu falei, a leitura de toda a realidade que nos cerca é internalizada e isso se transforma, então, ponto de referência para os seus comportamentos. Então, diante de qualquer situação que se forma ao seu redor, você entra em desespero, entra em pânico, se sente inseguro, se sente amedrontado, intimidado, por conta dessas informações que foram internalizadas dentro de você. De que o mundo é uma ameaça, de que as pessoas são uma ameaça, de que uma oportunidade, às vezes, tremenda para um, para o outro, vai ser um ponto de desequilíbrio. A pessoa teve a oportunidade da vida, mas ela se sentia impotente, incompetente, incapaz, e ela acabou por, ao invés de avançar, se bater em retirada. Isso, por que esse comportamento? Por que esse código comportamental? Por que esse paradigma? Porque está lá dentro dela as informações de que ela não pode, não tem, não consegue, não é, não faz, não vale. De onde que ela tirou isso? Ela leu, ela percebeu, ela internalizou informações que foram dadas pelo pai. A mãe também. Essa formação de você
E aquilo que você investe na formação dos seus filhos tem a ver então com essas duas coisas cardeais: amor e segurança, estabilidade, confiança, previsibilidade. Eu sei que eu posso contar com meu pai. Eu sei que eu posso voltar para casa e ter meu pai. E isso não tem nada a ver com dinheiro, com riqueza, com êxito profissional e financeiro, monetário, necessariamente. Pode ser um pai pobre, ele nunca comprou grandes coisas, não tem grandes propriedades, a casinha sempre foi bem simples, alugada muitas vezes, nunca teve um bom carro, mas todo dia o pai estava lá. O pai estava ali firme. O pai era uma âncora. O pai era uma rocha de alicerce. O pai era uma referência ética, moral, emocional. Era uma ética de um bom porto. O pai estava ali para abraçar. O pai estava ali para beijar. O pai estava ali para envolver. O pai estava ali para aconselhar. Sabe? Você não precisa ser rico. Você precisa ser pai. Você não precisa ser dono do mundo. Você precisa ser pai. E é interessante que essa formação e esse componente todo que é dado, que é doado, que é compartilhado pela presença de pais dentro de nós, vão nos acompanhar até o túmulo. Por isso que tem pais, desculpa a palavra feia, certamente não é o seu caso, que são desgraçados, porque eles só espalham desgraça, dor e ausência. Aquilo que eles deram para o filho foi uma grande cratera, um grande buraco emocional, de instabilidade, de energia perdida, de desperdício de oportunidade, de vida, de existência, de alegria, de realização, de conquista, de êxito, de felicidade. Porque eles foram péssimos pais. E é interessante que o que forma bandido não é a ausência da mãe, é a ausência do pai. O bandido virou bandido não é porque a mãe não estava lá. A mãe tá lá. Eu já contei isso antes, eu vi uma reportagem da Rede Globo, muitos anos atrás, entrevistando crianças, meninos de 7 a 12 anos de idade numa favela dominada pelo crime. E o repórter conversava de boa, sentado ali com as crianças, e foi um grande documentário, um documentário que durou mais de 1 hora, por volta de 1 hora. E conversando com os garotos, os meninos falaram, não, amor mesmo é de mãe. Amor mesmo é de mãe. O amor da mãe é que é o amor perfeito. Nenhum deles tinha pai. E ali estava exposto descaradamente. Era preciso só senso comum para concluir que estava ali o bandidinho em formação e todos eles já atraídos pelo tráfico, todos eles admirando o traficante, todos eles ali execrando a polícia, todos eles no caminho do crime. Nenhum deles tinha pai. Então eu quero te perguntar, o que você está fazendo com seu filho? O que você está fazendo com a sua filha? Qual conexão que você tem? Qual que é a importância do que você faz? Eu vou te falar, vai ter um dia que você vai se aposentar do seu trabalho. Vai ter um dia que todos os seus investimentos naturais vão terminar. Sobrarão seus filhos. E mesmo depois da sua morte, os seus filhos te levarão dentro deles até o fim da vida. Então a presença ou a ausência de um pai define o futuro, para sempre, do filho e da filha. Eu gostaria, nessa manhã, de dizer para o Dia dos Pais, que hoje é a oportunidade de você ser pai de maneira completa, plena, objetiva, viva, maravilhosa. Que você decida participar,
que você decida priorizar, que você decida amar com paciência, incondicionalmente, dar, investir, participar, servindo, cuidando, deliberadamente, envolver-se, conectar-se na vida do seu filho e passar informações de estabilidade, de confiabilidade, de um dia igual ao outro, de previsibilidade. Sabe, muitas vezes vivendo crises de ministério muito profundas, muitas vezes vivendo crises e conflitos existenciais, eu estava dentro de mim com 1000 questões, mas dentro da minha casa e junto com os meus filhos, eles tinham papai presente. Eles tinham um papai igual o dia anterior, porque eles não têm nada a ver com a minha confusão, com os meus conflitos, com as minhas pressões profissionais, de atividade profissional, de desempenho profissional. Os meus filhos não têm nada a ver com a problemeira econômica, com a situação do país, com o caos econômico. Eles não têm nada a ver com isso. Então não interessa que papai vai vender caneta no semáforo, mas vai ter pão e leite de manhã para o meu filho quando ele acordar. É isso que conta. E é isso que ele vai apreciar no final da vida, no final da sua vida. Eu gostaria de perguntar, qual é o investimento que você tem feito para o seu filho, para a sua filha? Qual é o referencial? Eu fui surpreendido, com esse filho. Eu estou, por acaso, na casa dele aqui, transmitindo essa mensagem. Ele, depois de todo o envolvimento profissional, ele tem conseguido, graças a Deus, um grande êxito profissional. Ele resolveu, paralelo a isso, fazer um mestrado em História. Porque ele me ouvia sempre falando de história. De Egito, Grécia, Roma, Segunda Guerra Mundial, a colonização da América, o Império Português, e sempre fomos a museus, e a gente visitava museus, e isso entrou para dentro do meu filho. Hoje ele está concluindo um mestrado em História. Que interessante, ele nem precisava disso. Por que que ele se despertou para isso? Porque isso é uma influência inconsciente do papai na personalidade dele. A diferença é que ele é um adulto de 31 anos hoje. Sabe, que nós possamos entender que pais dão propósito existencial. Pais compartilham nome, personalidade, identidade, futuro. Que você possa viver isso de maneira completa, que você possa viver isso de maneira plena. E sabe, quero terminar dizendo que essa capacidade de dar personalidade, identidade, nome, destino, futuro, propósito, transcende os nossos filhos. Isso tem a ver com a comunidade que você lidera. Você vai dar personalidade para ela. Você vai dar referência emocional, espiritual, por conta de quem você é, como você lidera, a sua presença, a sua conexão, o seu jeito de investir vai definir as pessoas que você lidera, a sua equipe, a sua turma de trabalho lá na empresa, a equipe profissional que você formou, os seus alunos, os seus empregados. Você personifica, você dá caracterização onde quer que você chegar. Isso é papel da mulher também, em muitos casos, mas é principalmente papel dos homens. Personalizar. É interessante, onde você chegar, você vai trazer uma marca. Se você for presidente da República, você vai trazer sua marca. Se você for o criador de uma empresa, você vai trazer sua marca. Se você gerar um produto, como fez o Steve Jobs, você vai personalizar. Se você fundar uma cidade, um bairro, você vai personalizar isso aí. Se você construir uma casa, você vai personalizar. Tudo que você fizer, a ONG que você liderar, a igreja que você plantar, o livro que você escrever, a música que você compor, os poemas que você
escrever, todos eles darão personalidade, criarão identidade. Isso é maravilhoso. Sabe qual planeta que nós estamos criando ao nosso redor? Eu não estou falando aqui de planeta Terra, mas ao seu redor. Qual que é o seu planeta? Sua casa é uma casa de harmonia, de aconchego, é um ninho de amor, de acolhimento, de aceitação incondicional? Ou é uma casa cheia de silêncio, que as pessoas mal conversam? Sabe, como é que é a sua igreja? Como é que é o seu grupo de comunhão, de discipulado? Como é que é a sua comunidade? Qual identidade, qual personalização, qual propósito que você deu para ela? Sabe, eu fiz isso a vida inteira e eu vivi isso muito intensamente. É interessante, as pessoas não percebem quando elas estão seguindo pessoas que dão uma personalização que vai culminar num desastre, em frustração, decepção, tristeza, arrependimento de ter dado, investido, participado, doado, se conectado apaixonadamente, porque embarcaram numa canoa furada por alguém que deu personalidade completamente manipulativa, usando pessoas. Sabe qual é a sua personalização? Eu quero te perguntar, o que vira o que você toca? Eu termino falando sobre aquele rei grego, né, Midas. É uma história que não é verdadeira, real, é só uma lenda, mas a história dessa lenda diz que esse rei, ele ganhou a possibilidade de tocar nas coisas e o que ele tocava virava ouro. Mas sabe, tem gente que tudo que toca perde o valor. Tudo que toca murcha. Tudo que toca perde sentido, torna-se patético. Sabe, a minha grande alegria é que tudo que eu toquei do ponto de vista profissional, ministerial, ganhou grande valor, ganhou grande significado, ganhou grande inspiração. E você? O que se torna? E termino como eu comecei. Qual é o investimento na vida, no futuro dos seus filhos, da sua família? Qual é o investimento que você faz na vida da sua esposa, na vida das pessoas que trabalham com você, da sua equipe, dos seus colegas de trabalho? Pessoas de mesmo nível, pessoas que compartilham a vivência na vida da igreja, no dia a dia da comunidade. Qual a sua grande contribuição? Sabe, Deus nos deu como pais a possibilidade de investir tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos, compartilhando identidade, personalização, propósito, mas também dando significado, inspiração, segurança, ponto de partida. Você pode ser uma catapulta, né? Aquela arma da Idade Média em que as pessoas ou as pedras eram lançadas numa grande distância. Às vezes não é para você ter destaque, às vezes é só para você lançar pessoas, impulsionar pessoas. Vai, ganha o seu futuro, ganha o seu destino, cumpra o seu propósito. Sabe, essa é a tarefa de um pai. Reafirmar, investir, pertencer, participar, treinar, cultivar, guardar. E eu quero terminar com uma frase. Eu já vivi coisa demais na minha vida. Estou fazendo 58 anos daqui 2 meses e pouquinho. E a maior, mais preciosa, mais profunda, mais rica, mais desafiadora experiência que eu tive na minha vida inteira, de longe, foi ser pai.
Tem nada que se compara a isso. Foi o que mais me desafiou, foi o que mais me distendeu, foi o que mais me levou a adaptar, crescer, superar, aprender, dar respostas em momentos que eu não sabia, que eu fui pego completamente inseguro, sem noção, sem conhecimento. E ser pai me distendeu. Ser pai me levou a ganhar o máximo do meu potencial. Que você possa viver isso também. Que a gente possa viver isso ao máximo. Em todas as áreas, em todos os quadrantes, em todas as frentes, em todas as etapas, em todas as fases da vida. Mas principalmente com os seus filhos. Você é importante demais, pai. Pai, você é importante demais. Você não calcula, você não tem ideia de quão fundamental você é na vida dos seus filhos. Seja um pai completo. Se for preciso, aprenda a ser pai. Use as falhas dos seus próprios pais, do seu próprio pai, como contraponto para ser melhor do que eles. Para fazer o que eles não fizeram. Para viver o que eles não fizeram. Para investir como eles não investiram. Para ser o pai que você não teve. Grande, carinhoso abraço a todos. Feliz Dia dos Pais. Tenha um domingo maravilhoso e nos vemos por aí.